Olá pessoal, eu sou o professor Vinícius e a gente vai falar hoje sobre uma estratégia com opções chamada Box Spread. Antes de falar da estratégia, com o primeiro vídeo que está entrando aqui no canal, deixa eu primeiro me apresentar. Eu sou doutor em administração com tese na área de finanças pelo COPEAD da UFRJ. Tenho estágio pós-doutoral na UCLA, na Anderson School of Management, na Califórnia. Sou administrador de carteiras autorizado pela CVM, tenho experiência profissional em 10 anos no Banco do Brasil, tanto passando por agências como na reta final, passando pela área de investimentos do Banco do Brasil, na BB Investimentos, e depois como gestor de fundos de ações na hoje BB Asset. Além disso, estou há 13 anos como professor de finanças na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu leciono na graduação, no mestrado, no doutorado, disciplinas de mercado de capitais, de derivativos, séries temporais. Coordeno lá a especialização em mercado de capitais e também coordeno um grupo de pesquisa em finanças da universidade. Tá? Vamos agora para a estratégia. O que é o Box Spread? O Box Spread é uma estratégia que é um instrumento sintético de renda fixa. Então você consegue construir uma operação com opções que simula um instrumento de renda fixa. Para ser utilizado para aproveitar distorções de mercado e eventualmente você acessar rendimentos melhores do que instrumentos usuais de renda fixa. Tá? Como é que você monta essa estratégia? Essa estratégia consiste na combinação entre um spread de alta, um bull spread, ou uma trava de alta, com um bear spread, que é o spread de baixa, trava de baixa. Então, tanto o spread de alta como o spread de baixa, você vai montar com os mesmos preços de exercício K1 e K2. E, obviamente, com o mesmo ativo subjacente e opções tendo o mesmo vencimento. Na hora que você combina essas duas estratégias, que uma, bull spread, é uma estratégia, é uma aposta direcional de alta, bear spread é uma aposta direcional de expectativa de baixa do preço do ativo, as duas combinadas dá o box spread, que é um instrumento de renda fixa, tá bom? Então, spread de alta você monta com calls, comprando o preço de exercício mais baixo, K1, e vendendo o preço de exercício mais alto, K2. E o spread de baixa você monta com puts, vendendo o preço de exercício K1 mais baixo e comprando o preço de exercício K2 mais alto. Claro, tudo na mesma quantidade, uma call comprada, uma call vendida, uma put comprada, uma put vendida. Aqui a gente tem a figura, o gráfico de lucros e prejuízos numa situação de um call, de um bull spread com calls. Então, o verdinho, esses três segmentos de reta aqui verdinho, vão dar as possibilidades de prejuízo. Abaixo aqui da horizontal do eixo zero, então do zero aqui para cima eu tenho uma área de lucro, do zero para baixo aqui eu tenho uma área de prejuízo, tá? Então, no spread de alta, quando o preço do ativo subjacente cai, eu tenho prejuízo limitado. Quando o preço do ativo subjacente da ação sobe, eu tenho um ganho também limitado. Tá? Ele sozinho, esse spread, essa operação sozinha, essa operação estruturada sozinha, é uma aposta de alta, uma aposta direcional, você tem uma expectativa de alta. Tá? No spread de baixa, então eu tenho aqui o gráfico, a figura de lucros e prejuízos. Então na vertical eu tenho lucro e prejuízo, na horizontal eu tenho o preço do ativo subjacente. Aqui eu tenho a linha de lucro zero. Então, se o preço do ativo cair, eu tenho uma zona de ganho com o spread de baixa. Se o preço desse ativo subir, o ativo subjacente subir, eu tenho uma zona de perda. Ou seja, spread de baixa é uma aposta de que o preço do ativo subjacente vai cair, com um ganho limitado, possibilidade de ganho limitado,
e possibilidade de perda também limitada. Tá? O que acontece quando eu junto os dois? Na hora que eu junto o spread de alta com o spread de baixa, eu tenho uma estrutura cujo payoff, cujo pagamento futuro, vai ser sempre a diferença entre K2 e K1. Um K2, obviamente, maior do que K1. E o valor presente teórico desse box spread vai ser o valor presente dessa diferença, K2 menos K1, que você vai receber numa data futura de vencimento das opções, trazida a valor presente pela taxa de juros, que em tese é a taxa que remunera o ativo livre de risco, então a taxa livre de risco. E no modelo teórico a gente faz isso em tempo contínuo, por isso que a gente tem K2 menos K1, que multiplica o número de Napier elevado a menos RT, R, a taxa de juros livre de risco, e T, a distância no tempo entre o momento que você vai montar essa operação, e a data de vencimento das opções. Tá? No vencimento, a gente vai ter sempre K2 menos K1. Então não importa, se o preço do ativo subjacente ST for menor ou igual a K1, payoff do spread de alta vai ser 0, payoff do spread de baixa vai ser K2 menos K1, e o total, somando os dois payoffs, da segunda coluna à terceira coluna, vai ser K2 menos K1. E se o preço do ativo subjacente lá no vencimento das opções estiver entre K1 e K2, ST entre K1 e K2. Payoff do spread de alta vai ser ST menos K1. Payoff do spread de baixa vai ser K2 menos ST. Você não montou os dois? Na hora que somar os dois, ST vai cancelar com menos ST e vai sobrar K2 menos K1. Então, K2 menos K1 é o resultado. E na hipótese de no vencimento o preço do ativo subjacente for superior a K2, payoff do bull spread vai ser K2 menos K1, payoff do spread de baixa vai ser 0, na hora que soma tem K2 menos K1. Então você vai ter sempre K2 menos K1 no vencimento. Tá? Então o gráfico de payoffs possíveis, condicionado no preço do ativo subjacente, vai ser essa semi-reta partindo de 0, indo até o infinito, paralelo ao eixo horizontal. Então você ter sempre K2 menos K1 como pagamento desse box spread. Então quando é que eu vou montar esse box spread? Eu vou montar na hora que eu perceber aqui o valor que eu vou receber lá na frente, K2 menos K1, comparado com o custo que eu tenho em montar a operação, que são montar o spread de alta, montar o spread de baixa, e considerando, obviamente, os custos de transação associados a isso. Na hora que eu ver aqui essa diferença, vai render mais do que o instrumento de renda fixa que eu tenho para mesmo prazo. Então, você monta um instrumento de renda fixa que eventualmente vai render mais do que um instrumento de renda fixa por natureza própria. Então, de forma sintética, a gente monta um instrumento de renda fixa com opções. Tá bom? Alguns lembretes que vale a pena comentar. Primeiro, eu já citei, a gente precisa considerar os custos de transação quando for montar essa operação. Então, não é só olhar os preços. Custo de transação é corretagem para a corretora, emolumentos para a bolsa, e o spread entre melhor preço de venda e melhor preço de compra. Muitas vezes é ignorado esse custo de transação da diferença entre o melhor bid e o melhor ask lá no livro, tá bom? E esse bid ask spread geralmente ele é estável, então dá para você ter uma noção desse spread ao longo da vida da estratégia no momento que você monta a operação, tá bom? Um outro ponto é verificar o volume possível de negociação, especialmente para compensar custo de transação. Especialmente por isso, você vai realmente conseguir executar essa operação num volume para aproveitar essa diferença de K2 menos K1 e o custo de montar a operação, valendo mais do que o instrumento de renda fixa. Então, o volume pode ser determinante também para essa estratégia ser realmente rentável, tá bom? E uma outra questão, que para a gente estar no Brasil não chega a ser um problema, mas é bom lembrar,
essa estratégia ela só funciona com opções europeias. Então, com opções americanas, essa estratégia não funciona. Tá bom? Pessoal, é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.